Olá, queridos. A nossa aula é sobre os atributos de Deus. Vamos trabalhar os atributos morais e os atributos naturais. No Antigo Testamento, não encontramos qualquer declaração que defina a essência do Senhor. Mas o Novo Testamento ensina diretamente que Deus é Espírito. A declaração de Jesus, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Concorda perfeitamente com o pensamento dos profetas do Velho Testamento. A espiritualidade de Deus é subentendida, é verdade básica em todas as experiências religiosas dos hebreus com ele. E isso nós vamos encontrar no livro de Isaías, no capítulo 31, versículo 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliar como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, já na saída, já no monte lá, Monte Horebe, o profeta pronuncia essas palavras em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. É proibida qualquer representação do Senhor por qualquer imagem material. Na narrativa da criação do homem, em Gênesis 2, 7, é declarado que o seu corpo foi formado da terra, mas que a sua vida espiritual veio de Deus. O escritor assim entendeu claramente que o Deus espiritual é a fonte da vida. O piedoso salmista, descrevendo a sua experiência espiritual com Deus, declara: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, ali estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que estás ali. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali me guiará a tua mão, e a tua destra me susterá. Então nós percebemos que no Antigo Testamento não havia nenhuma dúvida do aspecto espiritual do Senhor. Não temos a declaração de essência, da composição, mas Deus é de Espírito. Nós temos o Espírito porque Deus iniciou a vida. Nepreste é o sopro vital. Quando Deus nos fez do barro, a Bíblia diz que Ele soprou nas nossas narinas e a partir daí o homem tornou um ser vivente. Qualquer conhecimento que o hebreu tenha recebido dos atributos de Deus foi-lhe comunicado diretamente do intercurso do seu Espírito com o Espírito Supremo. O Senhor, Deus de Israel. Quando ele diz lá no Salmo 51, do versículo 10 até o versículo 13. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova dentro de mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me
a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. O Salmo de número 33, versículo 8 e versículo 9, nós encontramos essa citação. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, e tudo passou a existir. Então, a existência do ser humano e dos animais a partir da vida, a partir de Deus, a partir do seu Espírito. Um texto muito conhecido no Antigo Testamento tem como fonte o aprendizado de Jó sobre a pessoa de Deus. É um texto bem conhecido de todos. Jó 42, 5, quando ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó utilizou uma figura de linguagem para dizer que aprendeu mais sobre Deus e passou a conhecê-lo melhor. Deus, ao interagir com o homem, se fez conhecido a ele. Contudo, o mesmo Jó reconhece que a capacidade que o homem tem de conhecer o Senhor é limitada. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Jó 42, versículo 3. A verdade é que Deus está além da compreensão humana. No entanto, ele decidiu revelar parte de sua natureza e do seu caráter, o necessário para produzir um relacionamento com o homem, o Deus que está acima do homem. O Criador revelado nas Escrituras guarda características únicas. Alguns desses atributos nos ensina quanto Deus é diferente e superior a toda a criação. A primeira ação descrita em Gênesis, a criação, mostra que Deus existe antes dela. Ainda que houvesse dia, eu era. Isaías, capítulo 43, versículo 13, na parte A. Enquanto o universo tem um princípio, Deus é eterno. É certo que o conceito da eternidade, conforme o homem, para a humanidade, tudo que existe teve um momento inicial, perdura durante certo tempo e finalmente acaba. Nenhuma dessas realidades se aplica a Deus, pois ele não está, como nós, debaixo do tempo ou preso à lei. O Salmo de número 90, versículo 4, retrata esta realidade. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. O apóstolo São Pedro, em sua carta, vai usar a mesma expressão para retratar a vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo. A preocupação da época de que Jesus voltasse rápido, não é? Então Pedro leva ao conhecimento de todos que o tempo, Deus é atemporal. Jesus é atemporal. Ele não está demorando. Ele veio no tempo certo, na hora certa. Ele está acima do tempo. Ele está preso ao tempo como nós somos presos ao tempo. Essa realidade é tão marcante na pessoa de Deus que ele é chamado de várias vezes de
do Deus eterno. Algumas referências, e nós não vamos citar todas, para que o vídeo não fique longo. Então nós temos algumas referências. Em Gênesis 21, versículo 33, Deuteronômio 33, versículo 27, e Isaías 40, versículo 28. Vamos apenas ler duas citações aqui. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti e diga: destrói-o. O Deus eterno, a expressão usada para Deus, para Javé, a eternidade. Em Isaías 40, 28, profeta messiânico Isaías, ele diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus eterno, ele mais acrescenta: o Criador dos confins da terra. Então Deus criou o tempo. O tempo existe depois de Deus. Deus estava preso ao tempo. Mas na criação nós verificamos que a partir da palavra da bar do Senhor, ou da barina, das palavras do Altíssimo, ele disse, criou o sol e a lua, dois luminares, um para a noite e outro para o dia. Criou Deus tarde e noite. Então ele é o criador do tempo, segundo a visão do profeta Jeremias. Essa realidade, Deus sempre existiu e sempre existirá. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, 36, Neemias, capítulo 9, versículo 5, sua existência não tem início. Nós vimos isso em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e Abacuque 1, 12. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, e o mundo sim de eternidade a eternidade, tu és Deus. O profeta Jeremias, tendo em mente a eternidade do Altíssimo, o chama de verdadeiramente Deus. Jeremias 10, 10, algo que se contrapõe aos ídolos feitos por homens. Não há mudança no seu caráter, na sua essência. Portanto, o atributo pertence à eternidade, está dentro da eternidade, a imutabilidade. Nós só atribuímos essa imutabilidade a Javé, a Deus. Ele é imutável. Ele não sofre degradação. E nem tem que se desenvolver como nós nos aperfeiçoamos a cada momento, a cada instante. Deus é imutável. Deus é santo. Deus é puro. Deus é justo. Ele é a essência de Deus. O Salmo 25 e versículo 6, Salmo de 119 e 142, Isaías 54, 8, vai reforçar essa ideia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. O 119, versículo 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade.
Isaías 54:8. Em grande ira, escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Eternidade. Deus é eterno. Uma das melhores afirmações da imutabilidade de Deus se dá por suas próprias palavras. Ele é testemunha de si mesmo. Ele declara em Malaquias 6:3, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, Ele é o mesmo. A sua bondade é eterna. A sua justiça é eterna. É a mesma. O seu amor é o mesmo. Ele não se desenvolve como nós, mas Ele é. É a sua essência. E é interessante que o apóstolo João, na primeira carta, diz exatamente isso. Deus é amor. Ele não aprendeu a amar. Sendo o amor, ele nos ensinou a amar. E nós vimos o maior ato de amor na história da humanidade, do mundo. E ele deu prova disso, entregando seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Por fim, a eternidade de Deus lhe serve de garantia da sua credibilidade. Ele mesmo lança mão desse tributo ao assegurar proteção ao seu povo e retribuição aos seus inimigos, produzindo neles confiança. O profeta Isaías reconhece essa relação entre a eternidade de Deus e a garantia do cumprimento das suas palavras. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado seja o Senhor. Um outro atributo de Deus, ele é ilimitado e infinito. Ilimitado e infinito. Por melhores que sejam as pessoas e as coisas ao nosso redor, todas elas têm limites. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados à nossa capacidade cognitiva, a uma certa limitação. Nós somos limitados na compreensão das coisas, não temos o conhecimento geral total das coisas. A qualidade e o valor de cada coisa, ainda que grandes, encontram em algum ponto seu alcance máximo. Entretanto, essa regra não é válida para Deus, pois Ele é infinito. Essas verdades são destacadas por Davi ao falar sobre as palavras e os caminhos do Senhor. Essa infinitude de Deus, essa característica de Deus infinito, Deus ilimitado, é que o ser humano, ele tem desejo de Deus. Ele necessita de Deus. O finito necessita do infinito. Por isso o salmista, no Salmo 42, versículo 1 e versículo 2, ele diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Sede de Deus. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, alguma coisa assim parecida
com esse desejo que o homem tem do infinito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, em algumas traduções são diferentes essa palavra de eternidade. Alguns vão dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aqui a minha tradução já diz que Deus colocou o tempo. Quando ele diz, capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou o mundo, ou seja, a eternidade, no coração do homem. Por isso que o homem tem sede de Deus. A infinitude de Deus lhe confere, em primeiro lugar, perfeição. Isso porque o conceito de um Deus sem limites não admite a ideia de que haja alguém maior ou melhor, ainda que o Antigo Testamento incentive a perfeição de caráter do seguidor do Senhor. Em Gênesis 17, versículo 1, quando diz, sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Há uma exigência muito forte dos seguidores de Javé, de Jesus Cristo, a buscar a perfeição, o amadurecimento, o crescimento espiritual. Vamos chegar à perfeição de Deus. Mas devemos caminhar. Devemos ter como alvo a perfeição. Então essa é uma das... A perfeição de Deus é inatingível para o homem e está além da sua capacidade de compreendê-la. Jó, capítulo 11, versículo 7. Jó, capítulo 11, versículo 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Por isso, tudo que ele faz e diz também é isento de falhas ou limites, visto que o caminho de Deus é perfeito. Nele não há falha, nele não há erro ou erros. Se nele não há erro ou erros, a sua palavra também não contém erros. Daí nós pregamos, como uma teologia forte, fundamentada da Bíblia, a inerrância da palavra de Deus. Outra faceta da infinitude de Deus é a sua onipresença. Esse termo refere-se ao fato de o Altíssimo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, na totalidade da sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra, preenche o universo em todas as partes. O salmista conta essa experiência no Salmo 139, do 7 ao versículo 10. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Isso significa simplesmente dizer que ninguém pode fazer nada longe da presença do Senhor, trazendo aos homens a noção da responsabilidade. Deus está presente.
A presença de Deus é real, gente. Deus está presente no trabalho, Deus está no nosso lar, Deus está na nossa igreja, Deus está presente em qualquer atividade que você fizer e Ele também vai estar presente. Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas. Não podemos fazer nada escondido do Senhor. Há um lerdo engano aqueles que pensam que esconde algo do Senhor. É mais fácil a gente, ao cometermos alguns erros, é mais fácil da gente se arrepender, confessar e pedir o perdão de Deus, do que tentar mascarar, camuflar a nossa vida diante do Senhor, diante do altar. Então, Jeremias, no capítulo 23, a partir do versículo 23 e 24, sou eu apenas Deus de perto, imanente, diz o Senhor, e não também Deus de longe, transcendência? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Devemos tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Em terceiro lugar, dentro do aspecto de ilimitado e infinito, por fim, a infinitude de Deus pressupõe sua onipotência. Significa que não há limite na capacidade do Senhor. Tem de fazer tudo quanto queira ou deva fazer. Essa noção de onipotência recebe contestação semelhante a esta famosa pergunta. Deus pode criar uma pedra tão dura que ele não possa destruir? Qualquer resposta cria uma aparente incapacidade em Deus. Seja no criar tal pedra, seja no tentar sem sucesso destruí-la. Contudo, essa é uma distorção do conceito de onipotência, pois tal atributo é coerente com a verdade, a lógica e o caráter de Deus. Frase como: Deus não pode morrer, Deus não pode mentir, Deus não pode criar alguém melhor ou mais forte que Ele, e Deus não pode criar um triângulo com 4 lados. Além de não afetarem sua onipotência, atestam sua perfeição, santidade, sabedoria e coerência. A onipotência é vista inicialmente no ato de criar tudo que existe. Jeremias afirma que Deus fez o céu pelo seu poder. Jeremias 51, versículo 15. E o salmista atesta que os céus, por suas palavras, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército dele. Salmo 33, versículo 6. A onipotência não é vista apenas na criação, mas também no realizar coisas que são impossíveis para um homem. Por isso, ao fazer uma aliança com Abraão, cujas promessas visavam o desdobramento histórico improvável na concepção humana, o Senhor se apresenta como um Deus todo-poderoso, ou seja, Deus El Shaddai. Em Gênesis 17, versículo 1. Esse poder se faz sentir em ações práticas, como fazer a estéril Sara tornar-se mãe. Gênesis 18, 14. Jeremias completa essa noção dizendo: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32, versículo 17. Outro modo de o Antigo Testamento apresentar o poder limitado do Senhor é comparando ao poder do homem. Ele é poderoso acima de todos, e nada do que queira fazer pode ser impedido por quem quer que seja. Jó 42, 2.
Esse versículo nós já lemos logo no início. Assim Deus é poderoso para salvar seu povo. Nenhuma há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, versículo 13. No final das contas, quando não há consenso entre os desejos da criatura e do Criador, quem prevalece é o Senhor. Provérbio 19, versículo 21. Em quarto lugar, Deus também se distingue da humanidade no campo do conhecimento, sendo onisciente. O Salmo 139 demonstra exatamente essa onisciência de Deus. Ele conhece tudo que existe, ainda que o escopo de tal conhecimento seja inatingível sobre a perspectiva humana, mas Deus já conhece. Deus sabe de todas as coisas. É onisciente. Mesmo as coisas mais ocultas, como o íntimo das pessoas, são desvendadas diante de Deus. Pois o Senhor sonda os corações. Deus vê o coração. É interessante que essa palavra coração aqui, às vezes a gente, se não tiver um conhecimento mais profundo das palavras, do conhecimento bíblico, mas Deus vê o coração, mas o coração é sentimento. Não é só sentimento. O coração é o centro vital das vontades, dos desejos e da capacidade cognitiva. Todas essas coisas ficavam no coração. Então Deus sabe nossos pensamentos. Jesus demonstrou isso a Natanael, quando disse que havia visto embaixo de uma árvore. E ele ficou admirado. E coisas grandes verás ainda. Então a onisciência é um dos atributos dentro do aspecto de ilimitado e da infinitude de Deus. O conhecimento de Deus abrange também as coisas futuras. Por isso anunciou com antecedência acontecimentos futuros, como a fome do dia de José, Gênesis 41, 26, eles foram para o Egito, mas Deus já sabia que ia acontecer. As sucessões políticas previstas na estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, 29. A destruição do altar pagão por Josias, 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. 2 Reis 23, 16. E a subjugação da Babilônia e a libertação dos israelitas por Ciro. Isaías narra isso no capítulo 45, versículo 1, e também no capítulo 48, versículo 14. Outro atributo, outra característica de Javé é que é um Deus santo, Kadosh. Ser santo significa que Deus é separado. Nesse sentido, ele é separado tanto da criação como de tudo, que é indigno ou pecaminoso. Essa ideia de separado, nós vamos encontrar a expressão pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 3, a partir da experiência da sarça ardente. Quando Deus pede para que o profeta tire de seus pés as sandálias, porque o local é santo. O local é separado. O local é separado dos outros locais, numa visão geográfica. O Monte Sinai, o Monte Horeb, ele é diferente dos outros montes, porque a presença de Deus estava ali, a presença real de Deus. Deus conversava ali, Deus se manifestava de uma forma teofânica no monte. E quando chegamos na presença do Senhor, devemos entrar descalço. O descalço aqui é sem impurezas, como era hábito andar de sandálias
pelas areias da Palestina e se sujava muito. E as pessoas tiravam as sandálias também para entrar em algumas residências, para processar a purificação. Então, as sandálias podemos entender também de uma linguagem metafórica, como sendo uma figura de linguagem usada aqui nessa narrativa. Tira as sandálias, porque o Deus é santo. O local é santo porque Deus é santo. Eu já disse para vocês que eu gosto também de usar essa palavra no sentido de diferente. Deus do monte, o Deus do Monte Horebe, é diferente dos outros deuses criados pelas civilizações que seriam vizinhas à nação de Israel. Foram criadas pela mente humana, pela necessidade humana de ter alguém para dirigir, para suprir a necessidade própria, pessoal e coletiva. Mas Deus é diferente. Tanto é diferente que ele é santo e escolhe uma nação para ser santa, separada, uma nação diferente. Inclusive no capítulo 20, a partir do 20 até o 24, nós vamos ter ali alguns mandamentos, algumas regras, estatutos para uma nação, para mostrar que Javé é diferente dos outros. Os outros permitiam tudo, inclusive imoralidade, relacionamento sexual com os homens, com a humanidade, com as pessoas. Javé não. Javé nem admitia nenhuma forma de representação, nem animal, nem humana, porque é um Deus diferente. É um Deus espírito. Mas é um Deus que age, que fala, um Deus que ordena, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que consola o seu povo. Então, separado aqui. E o povo tem que ser um povo diferente. O povo não pode ser o mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, tira do guarda-roupa todas aquelas vestimentas antigas, velhas, e troca por roupas novas. Isso significa dizer novos ensinamentos, baseada na ética divina, baseada na palavra de Deus, baseada na vontade de Deus. Trata-se de uma absoluta separação do mal. Ele é superior e separado de tudo que não é Deus e que não é perfeito. De modo positivo, pode-se dizer que a afirmação de que Deus é santo significa que ele é completamente puro e distinto de tudo o mais que existe. Essa qualidade de Deus define todos os traços do seu caráter. A santidade de Deus implica várias coisas. Em primeiro lugar, ele não faz parte de um panteão, nem guarda semelhanças com as características dos falsos deuses. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terríveis em louvores, operando maravilhas? Enquanto os deuses do paganismo têm características negativas, como os defeitos de caráter dos homens, o Senhor é diferente e único. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Não há santo como é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, o Deus 3 vezes santo, conforme a visão teofânica de Isaías. Ele apresenta uma moral perfeita que o faz agir como uma ética perfeita, que o diferencia de
todos. É interessante que nós não atribuímos nenhuma características negativas a Deus. Nós definimos os atributos de Deus a partir das características humanas, mas só usamos as características positivas, não negativas a Deus. Nós os atribuímos, porque não encontramos. Nos outros nós encontramos. Quando eu digo os outros, eu digo aqueles que foram criados pela imaginação humana. Perversidade, promiscuidade, devassidão, era deuses lascivos, imorais, vingativos, egoístas. Em Deus nós encontramos isso porque não há nele nenhuma característica negativa humana. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 25, a quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante, diz o santo. A santidade também aponta para um fato de que Deus é único. Quanto ao restante, todo ele foi criado por Deus. Salmo 89, 11. Ainda que as Escrituras não narrem a criação de todas as coisas, por exemplo, as dos anjos, não há espaço para qualquer outro Criador. Assim, nada mais óbvio que Deus se revelar como único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. A consequência é uma adoração inteiramente voltada a Ele, sem que seja dividida com nada, nem com ninguém. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. É possível haver alguma confusão quando se vê em textos em que outros deuses são personificados, como o caso do juízo de Deus sobre o Egito, quando o Senhor diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Êxodo 12, 12. Entretanto, esse é um modo de demonstrar a tolice de se confiar em deuses inexistentes, criados na mente humana. Deuteronômio 4, 35. Diz o próprio Senhor: além de mim, não há outro Deus. Isaías 44, versículo 6. O ato de Deus separar um povo para si não elimina a responsabilidade dos próprios servos de se consagrarem a Ele. Na verdade, para ter comunhão com Deus, é necessário que o homem assimile o conceito da santidade do Senhor e entre o processo de reproduzi-lo em sua vida. Levítico 11, 44. Ser povo santo é, naturalmente, repudiar o que é imoral e corrupto e afastar-se disso. Deuteronômio 23, versículo 14. Chegamos à primeira parte da nossa aula sobre os atributos de Deus. No próximo vídeo, nós vamos produzir a nossa segunda aula. Então aguarde, participe do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Divulgue o canal. Além de assuntos teológicos, nós temos lá uma escola bíblica online, e já estamos na 8ª lição da escola bíblica Getsemane. Então participe, divulgue na sua igreja, divulgue nos grupos particulares.